Atenção, bomba no cenário político. Uma reviravolta política acabou de movimentar os bastidores de Brasília. Eleições no centro do debate. Discussões sobre transparência eleitoral e bastidores da política ganharam força e colocaram autoridades em evidência. O nome do vice-presidente Geraldo Alckmin surge em análise sobre posicionamentos e declarações que podem impactar o cenário político. Especialistas falam em tensão e disputa política intensa. Bastidores em alerta, debate eleitoral aquecido e internet em ebulição. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque esse debate está pegando fogo. Fica comigo até o final, porque novos desdobramentos podem surgir a qualquer momento. Alguém deu uma notícia contra o governo, aí eu deletei. Deletou, não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados. Porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. O problema de você fazer um pacto com o demônio é que, com certeza, este não vai cumprir a sua parte. Alckmin tentou fazer isso. Alckmin estragou toda a sua carreira, toda a sua história política, abandonando o PSDB. Um cara que fez a carreira dele, a vida dele, batendo no Lula, chamando o Lula de traficante, de ladrão, voltar à cena do crime. E depois se humilhou fazendo campanha pro Lula, gritando aquela cena que eu nunca vou esquecer, né? Lula! Lula! Eu não consigo nem falar. Pois é. Então, nesse momento, tudo que Alckmin queria era ser tratado com respeito e continuar como vice do Lula. Afinal de contas, na cabeça dele, no cálculo dele, se ele ficar como vice do Lula agora, ele muito provavelmente terá a chance de ser candidato à presidência em 2030, quando seriam as próximas eleições. Mas o que acontece? Começa a surgir um bafafá de que Lula não quer o Alckmin como vice nas próximas eleições. Imagina a humilhação. O Alckmin ficou tão desesperado que é o seguinte: Lula precisa de ter alguém para enfrentar o Tarcísio lá em São Paulo. Lula quer impedir que o Tarcísio ganhe no primeiro turno. Porque se o Tarcísio ganhar no primeiro turno, ele vai dedicar o seu tempo no segundo turno único e exclusivamente para eleger o Flávio Bolsonaro. E nós estamos falando de São Paulo, o maior colégio eleitoral. O Tarcísio está muito, mas muito forte em São Paulo. Lula está desesperado, ele precisa colocar alguém lá, ele precisa colocar uma bucha de canhão. É colocar alguém para ser candidato, essa pessoa sabe que vai perder, vai levar uma surra, e quem que o Lula escolheu para ser essa bucha de canhão? Ele mesmo, Geraldo Alckmin. Alckmin percebeu isso. E aí saiu essa matéria aqui. Alckmin avisou a petistas que não será candidato a São Paulo se for tirado da vice de Lula. Ele está avisando, olha, não adianta vocês me expulsarem, eu não vou virar bucha de canhão, eu não vou lá ser candidato a São Paulo sabendo que eu vou apanhar só para que o Lula tenha um palanque. Não, eu sou vice-presidente, eu quero continuar como vice-presidente. Aí no aniversário do PT agora em Salvador, desesperado, o Alckmin vai lá, usa meia vermelha, fala que o PT é o partido nosso, se humilha completamente. Cara, assim, é vergonhoso ver isso. Um cara que fez a vida batendo no Lula, agora se humilha para continuar no partido. E aí tem mais essa aqui que eu quero mostrar. De olho na vice, Alckmin vai ao aniversário do PT e diz que o partido nasceu do povo, né? Olha que vergonha. Qual é o resultado disso tudo? Esse aqui, ó. PT e Lula largam a mão de Geraldo Alckmin na busca por um vice. Lula percebeu que o Geraldo Alckmin agora representa zero capital político, já usou, é um papel higiênico sujo, tá na hora de ser descartado e da pior forma possível. Descartado como bucha de canhão para enfrentar o Tarcísio em São Paulo. Nem mesmo a possibilidade dele ter um Senado ou um ministério, não. Descartado como uma bucha de canhão. A matéria tá aqui, ó. Festejado em 2022 como trunfo eleitoral de Lula para compor frente democrática que derrotou Jair Bolsonaro nas eleições, o vice Geraldo Alckmin foi rifado agora pelo PT. Só será vice se Lula fizer questão. Lula já deixou claro que não faz questão, não faz a menor questão e, na verdade, para piorar, quer trucidar o Alckmin para enfrentar um Tarcísio que tem tudo, com as pesquisas aí indicam, tem chance de ganhar no primeiro turno. Nem o Haddad quer enfrentar o Tarcísio lá em São Paulo.
Ninguém quer enfrentar o Tarcísio em São Paulo. Haddad está considerando ir para senador, mas Lula não deu nem isso para o Alckmin. Alckmin, você fez um pacto com o demônio. Você mesmo sabia, o cara era ladrão. Você achou que ele ia honrar um pacto com você? Alckmin está descartado, Lula está buscando agora, sabe o quê? MDB. Só que aí tem um grande problema, que eu quero mostrar para vocês. Esse é um problema bom para nós, tá? Mapeamento do MDB prevê posição contrária a Lula em 16 estados. Repare, somos 27 estados no Brasil. Em 16 estados, o MDB não quer caminhar com Lula, é contrário ao Lula. 11 estados são a favor. Então nós temos a maioria do MDB. Continuar. Nós temos, porcaria essa aqui. Nós temos a maioria do MDB contrária a caminhar com o Lula. Gente, o MDB é um partido forte, tem muitas prefeituras. E ele está se posicionando contrariamente a caminhar com o Lula. Eu lembro que eu vi as cidades aqui em algum lugar. Tá aqui, ó. Entre os quadros pró-governo estão Pará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará, Amazonas, Maranhão, Bahia e Ceará. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esses são os 11, as 11... Então ficar maior isso aqui. Essas são os 11 estados onde o MDB está com Lula. No resto do Brasil, não está. Então a chance do MDB caminhar com Lula é muito, muito pouca. Essa é a situação que se encontra esse governo rifando na Alckmin, não conseguindo trazer o MDB. Isso é muito curioso. MDB é um partido que vai aonde está apontando a perspectiva de poder. O MDB se afastou do Lula. O MDB ele não tem viés, ele vai onde o poder é mais provável. Ele é assim como o PSD e vários partidos do centro. Então, quando um partido do centro começa a se afastar, posso te falar qual que é a melhor solução nesse caso? É trazer para a direita esses partidos. Já que o partido se recusa a se juntar com o Lula, então vamos trazer mais votos, fazer bancada, que vai votar com a direita, porque se nós não trouxermos esse centro que está abandonando o PT, a gente vai ter aí um centro tentando inventar uma terceira via. E a gente precisa desses partidos para apoiar o Flávio Bolsonaro no segundo turno. Às vezes você acredita que por não ter muitos seguidores, não ter muito engajamento, uma rede social pequena, você acaba não tendo muita fazendo diferença no cenário político nacional. Mas deixa eu te explicar. São justamente pessoas que não têm muito engajamento, mas existem em grande quantidade, que determinam o cenário e o ambiente político no ano eleitoral. Muitas vezes você acredita que apenas os grandes influenciadores, comunicadores, parlamentares que conseguem mobilizar as massas. Eu posso te falar uma verdade? Na maioria das vezes, a mobilização vem da própria massa. Vem, às vezes, de uma pessoa que comenta, que 2 veem, e esses 2 comentam, que 4 assistem e começam ali a replicar uma percepção do que está acontecendo no Brasil. Quando chega nos grandes comunicadores, a atmosfera já está consolidada. O que acontece ali é um empurrãozinho final. E eu estou dizendo isso porque o ano eleitoral começou e o Lula está sofrendo um linchamento nas redes sociais. Não é à toa que o PT pediu para proibir críticas ao governo. Sim, isso é verdade. O Lula, o governo do PT, está pedindo que seja proibido críticas ao governo no ano eleitoral. Olha onde nós chegamos. E por que eles estão tão desesperados para censurar a internet? Tá claro aqui, ó. Maioria das menções a Lula nas redes sociais é negativa, aponta levantamento. Monitoramento feito por meio da plataforma Brandwatch mostra que quase 2/3 das publicações sobre o presidente em janeiro deste ano foram criticadas. Então nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de brasileiros. Na matéria, a explicação fica melhor ainda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus aliados comemoraram um levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Nexas na última terça-feira que mostrou o petista como pré-candidato à presidência da República com maior presença nas principais redes sociais. Instagram, X, Facebook. Então vamos lá. Primeiro eles levam, o Lula é o que tem a maior presença nas redes sociais. Peraí. Um estudo, no entanto, feito por outros pesquisadores por meio da plataforma Brandwatch, a qual a Veja teve acesso, mostra que o engajamento é bem mais negativo que positivo. Então, ou seja, ele tem muita presença. Porque tem muita gente batendo e criticando e xingando o Lula. Essa é a presença do Lula, entendeu? Vamos voltar aqui. Dado de menções públicas coletadas em plataformas digitais mostram que o conteúdo crítico dominou de forma contínua o debate online ao longo de 2025 e ganhou mais força no começo do ano eleitoral. As interações de teor negativo mantiveram uma média de 55% do total nos últimos 12 meses e superaram as positivas e neutras em todos os meses analisados. Em janeiro de 2026, o primeiro mês do ano eleitoral, o percentual negativo chegou a 64%. Isso é 2/3, gente.
o segundo maior do período observado e quase 2/3 das interações sobre o presidente. Também em janeiro houve uma alta de 7 pontos percentuais em relação ao verificado em dezembro, a maior variação mensal da série. Entre os temas mais criticados estão conflitos institucionais, as decisões do Supremo Tribunal Federal, debates sobre transparência e sigilo de informações públicas, suposta mesada recebida por Lulinha com desvio do INSS, investigações e contratos ligados a órgãos federais, além de discussões de política externa, com destaque para episódios envolvendo a Venezuela e questionamentos sobre gastos públicos e desempenho de estatais. Cara, tá terrível isso aqui. O cara tá apanhando igual um, adivinha, condenado. Ou melhor, hoje a gente pode falar que talvez o Lula esteja apanhando igual um descondenado, que é a raiva da população de ver a justiça descondenando alguém que é notoriamente criminoso, corrupto e ladrão e que foi tirado da cadeia pelos seus amigos no STF para ser colocado na presidência. E aí nós estamos no ano eleitoral, com 2/3 de todas as interações ou menções ao presidente da República sendo negativas, sendo críticas justamente a esses pontos que eu acabei de mencionar. E aí qual é a solução do Lula e do governo? Proibir críticas ao governo. É isso, o governo agora ele quer proibir que se critique, que se impulsione conteúdo negativo, que fale mal do governo ou dos próprios ministros do STF. Eles vão agir desesperadamente esse ano. Você pode ter certeza que eles não vão jogar o jogo limpo. Nós veremos aí, infelizmente, mais buscas e apreensões, mais pessoas sendo presas, censuradas, mas eu vejo uma onda que não consegue mais ser barrada. Não tem como você querer barrar uma tsunami, não tem cerca, não tem muro que consiga fazer isso. E todas essas pessoas que agirem dessa forma pagarão um preço na justiça verdadeira quando essa for restaurada no próximo governo. Então é isso, nós estamos, acredito eu, nós estamos diante do finalmente tão esperado fim da era Lula e era PT no Brasil. A gente falou do ministro Alexandre de Moraes, pois bem, uma inovação desse ministro Moraes, na forma de fazer a intimação judicial, a revelia do devido processo, pode acabar se voltando contra ele mesmo. O advogado das empresas Rumble e Trump Media, o Martin DeLuca, acionou a Justiça Federal dos Estados Unidos para que Alexandre de Moraes seja intimado por e-mail no processo que ele enfrenta por censurar empresas e cidadãos americanos. O processo contra Moraes, vale lembrar, está parado desde agosto do ano passado numa gaveta do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A única manifestação que veio a público até agora foi da PGR, que pediu a rejeição da notificação de Moraes. Na prática, argumenta o advogado de Trump, se Moraes notificou por e-mail as empresas para ordem de remoção do conteúdo, então ele pode ser também notificado por e-mail. Se for pela lógica, faz sentido. Mas você acredita, Fred, que a justiça americana vai aplicar esse mesmo expediente? Ou Moraes vai continuar trompeteando aí que não se curva diante de milícias digitais, sejam elas daqui do Brasil ou do exterior, ele seguirá firme no seu combate, né, com todas essas bravatas, enquanto manda intimar os outros por e-mail, até por conta de rede social, mas não aceita ser intimado e está segurando lá, né, no STJ, não chegou até ele a intimação desde agosto do ano passado. Isso, de certa forma, é também uma afronta à justiça americana, né? Simplesmente não dá resposta. É claramente um procedimento de obstrução de justiça, Tosi. E é muito provável que a justiça americana conceda, sim, a citação do ministro Alexandre de Moraes via e-mail. E por quê? Porque há uma previsão internacional chamada Convenção de Haia, um tratado que foi assinado pelo Brasil e assim também pelos Estados Unidos, que prevê a forma de cumprimento de intimações judiciais quando envolvem mais de uma jurisdição, mais de um país. Basicamente, você tem uma autoridade central em cada país, e no nosso caso, a autoridade judicial é o STJ, que ele analisa a citação, é um procedimento muito simples do ponto de vista burocrático. Analisa a ordem judicial de citação vinda dos Estados Unidos e dá cumprimento a essa ordem chamada exequatur por meio de um juiz federal de primeiro grau. E o que alega a Procuradoria-Geral da República? Basicamente que essa ordem de citação violaria a soberania brasileira, porque o ministro Alexandre de Moraes é um agente do Estado e, portanto, ele estaria investido da imunidade internacional. E qual que é o argumento do advogado Trump, basicamente? Quando ele processou o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, por que o ministro Alexandre foi processado? Porque ele emitiu ordens de censura contra usuários da plataforma Rumble, via e-mail. Ele comunicou essa empresa via e-mail, o seu escritório jurídico na Flórida. Essa empresa não tem operação no Brasil, ela não tem escritório no Brasil, e o ministro Alexandre de Moraes deveria
ter cumprido esse rito internacional e comunicado, né, a autoridade central no Brasil, o Ministério da Justiça, que comunicaria o Departamento de Justiça americano para que então fosse citada a empresa Rumble nos Estados Unidos. Com base justamente no descumprimento dessa ordem de censura e também de fornecimento de dados de usuário, que a empresa Rumble acabou sendo proibida de operar no país e suspensos os seus serviços em fevereiro do ano passado. A empresa Rumble entra com uma ação pedindo a declaração da inexequibilidade dessa ordem judicial brasileira nos Estados Unidos, e a juíza diz o seguinte: olha, eu nem vou dar essa ordem porque, na verdade, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes ela é juridicamente inexistente nos Estados Unidos, justamente porque ele descumpriu o rito estabelecido no direito internacional. Aí a empresa Rumble vai lá e faz um aditamento à petição inicial pedindo, para além dessa tutela declaratória, uma tutela indenizatória, que o ministro Alexandre de Moraes seja condenado a pagar os danos causados à operação da Rumble e da Trump Media, justamente porque a Rumble, quando ela surge como uma alternativa, um concorrente aos serviços do YouTube. O YouTube estava ali censurando uma série de usuários, especialmente por questão de opiniões políticas, e a Rumble surge no mercado e diz: olha, nós vamos concorrer com o YouTube, nós vamos preservar a sua liberdade de expressão e, salvo em algumas hipóteses muito específicas, nós vamos preservar o seu direito a se utilizar da plataforma, especialmente no campo político. E aí a Rumble alega que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao obrigar que a empresa censurasse os seus usuários, ela obviamente causou um dano muito grave à imagem da empresa nos Estados Unidos. Então, a juíza manda que o ministro Alexandre de Moraes seja citado, essa citação chega no STJ e eles sentam em cima do processo. Eles blindam o ministro Alexandre de Moraes com o apoio da PGR, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e também da Advocacia Geral da União, do senhor Jorge Messias, que dizem que essa ordem de citação violaria a Convenção de Haia pela questão da soberania do Brasil. O que faz, então, o advogado da Trump Media hoje? Ele protocolou esse pedido de citação do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos via e-mail, dizendo o seguinte: olha, se trata aqui da tentativa de responsabilização de um agente estatal brasileiro nos Estados Unidos, mas quando ele emite essas ordens de censura, ele não está atuando na condição de ministro da Suprema Corte, porque a Constituição brasileira veda a censura nos artigos 5º e 220, e, portanto, quando ele pratica esse ato, ele pratica na condição, nós chamamos juridicamente de ato ultra vires, que é o ato praticado para além da competência, da atribuição legal ou estatutária de um agente público. Até no direito societário também é uma discussão que se coloca quando o administrador de uma sociedade pratica um ato para o qual ele não tinha poder, ele não estava investido para praticar aquele ato, e depois os proprietários da empresa querem responsabilizar o administrador e se diz que ele praticou um ato ultra vires, porque o contrato social da empresa não dava poderes para aquele administrador. E aí ele alega isso, falou: olha, o ministro Alexandre de Moraes praticou um ato ultra vires, ele tem que ser responsabilizado porque ele não agiu na condição de agente estatal dentro da sua atribuição constitucional, e o STJ está blindando o ministro Alexandre de Moraes. E aqui um trecho interessante dessa petição que ele diz o seguinte: o STJ está blindando o Alexandre de Moraes, assim como o STF e a PGR blindaram o Alexandre de Moraes no caso do Banco Master. Ele cita o caso do Banco Master na petição, dizendo: olha, o Banco Master é um caso inclusive de interesse para os Estados Unidos, porque Daniel Vorcaro tinha um escritório nos Estados Unidos, que também foi decretada a liquidação da operação americana do Banco Master. Surgiu a notícia de que a esposa desse ministro foi contratada pelo Banco Master. Sabe o que fez o Procurador-Geral da República? Mandou arquivar o pedido de investigação do ministro Alexandre de Moraes. E o próprio advogado do Rumble, Tosi, importante ressaltar, ele cita na petição uma reportagem da Gazeta do Povo mostrando que o STJ estava acobertando e blindando o ministro Alexandre de Moraes, e mostrando a importância, inclusive, aqui do trabalho da Gazeta do Povo em denunciar tudo o que está acontecendo no Brasil. Então, o que ocorre hoje é que ele pediu que o ministro Alexandre de Moraes seja citado via e-mail, assim como ele fez com as empresas Rumble e Trump Media, e muito provavelmente o ministro será citado via e-mail porque há precedentes em outros casos envolvendo a China e o próprio Brasil, no caso da China, do governo chinês, e no Brasil, de uma empresa que estava falsificando produtos da Louis Vuitton e foi processado nos Estados Unidos, em que o judiciário americano considerou que se o Poder Judiciário brasileiro blinda agentes brasileiros, seja pessoa física ou jurídica, o próprio governo brasileiro, por meio da invocação dessa cláusula da soberania, cabe sim ao Poder Judiciário americano fazer a citação por outro meio que não o da Convenção de Haia, e, portanto, já é precedente para que o ministro Alexandre de Moraes seja citado no Poder Judiciário americano, e é muito provável que essa juíza, com base nesses argumentos apresentados pelo Martin De Luca, conceda esse pedido de citação, e aí o ministro vai se ver na situação em que ele vai ter que se defender de uma ação
que, em último caso, pode redundar numa condenação do ministro na casa das dezenas de milhões de dólares. E lá, no caso de processos como esse de responsabilidade civil, esse é um caso civil, o julgamento é feito por um corpo de jurados, como acontece no Brasil nos casos de crimes dolosos contra a vida, que são jurados que julgam. Lá, mesmo casos de ilícitos civis, jurados, pessoas do povo americano, serão sorteadas para participar do julgamento, e é muito provável que esse processo, chegando ao final, na fase de julgamento, ele será condenado, e aí se vai se ver com uma condenação na casa das dezenas de milhões de dólares. Então, é um precedente interessante, e me parece que o ministro hoje não vai conseguir dormir, porque muito provavelmente vai ser citado via e-mail. Alckmin pressente o golpe e manda recado. Meus amigos, as eleições deste ano estão pegando fogo, tanto pro lado da direita, mas também pelo lado da esquerda. É tanto poder que eles estão quebrando o pau entre eles. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB, já avisou a dirigentes petistas que não pretende se candidatar a nenhum cargo, caso seja retirado da chapa em que Luiz Inácio Lula Silva tentará a reeleição. Petistas vislumbravam a possibilidade do vice-presidente que governou São Paulo de 2001 a 2006 e de 2011 a 2018 se candidatar a governador ou senador no estado em chapa com o petista Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e com a MDBista Simone Tebet, ministra do Planejamento. Recentemente, o próprio Lula passou a dar sinais nos bastidores de que poderia rever o formato de sua chapa. Na quinta-feira, dia 5, o petista indicou isso publicamente. Temos condições de ganhar as eleições em São Paulo. Eu ainda não conversei com Haddad, ainda não conversei com Alckmin, mas eles sabem que tem um papel para cumprir em São Paulo. O plano de Lula, com possível alteração em sua chapa, não seria apenas fortalecer sua campanha em São Paulo. Ele poderia também oferecer a vice para outro partido como forma de agregar mais apoio à sua coligação nacional. Não deu certo. Alckmin já arrepiou, percebeu o golpe, sua vontade é continuar presente na cena do crime. Meus amigos, eles não querem soltar o osso. Vocês viram aqui no começo do nosso vídeo, Lula declarando guerra nessas eleições, e a gente pode esperar de tudo e um pouco mais vindo de Lula e o sistema que vai jogar pesado. Lembrando vocês que a campanha eleitoral nem começou ainda e a direita já está sofrendo censura. Derrubaram o canal da Timeline, derrubaram a live de Cláudio Dantas e continuam censurando canais da direita. Isso aqui é muito grave, porque se a gente vive uma democracia, a gente poderia, muito bem, ter os dois lados debatendo. É a coisa mais normal numa democracia. Mas os poderosos de Brasília estão agindo rapidamente para que a direita seja calada, a direita seja censurada, a direita não tenha como dar sua opinião nas redes sociais. É assustador o que a gente vê. A gente acompanha o próprio Alckmin, que não quer aceitar outro cargo, ele quer continuar como vice-presidente, não quer largar o osso, e é um quebra-pau que existe lá em Brasília, que vai ser importante a gente acompanhar. Meus amigos, a política é muito importante, a gente não pode deixar de lado nenhum dia. Cada dia que passa aqui é uma bomba que estoura. E os poderosos de Brasília já estão articulando. Será que a gente vai ter uma interferência de fora, de outros países, para apoiar Lula novamente? Porque lembrando vocês aqui rapidamente que Lula foi colocado no poder por Biden, que ganhou as eleições dos Estados Unidos na base do roubo, e ainda colocou um pinguço goela abaixo aqui para o povo brasileiro. E o presidente Bolsonaro, que quase ganhou as eleições, a diferença foi de 1 milhão e poucos votos, está dentro de uma prisão hoje em dia. A gente não pode parar de lutar, a gente precisa continuar para resgatar cada brasileiro que ficou para trás. O presidente Bolsonaro e também o pessoal do 8 de janeiro. Meus amigos, o que estão fazendo com essas pessoas exiladas, pessoas presas aqui no Brasil, é inaceitável. A gente acompanha de perto a Venezuela,
de joelhos para o Trump, aprovando a anistia, trazendo a normalidade para a Venezuela que era declarada como ditadura. Já é mais democracia que no Brasil. Por exemplo, existe uma plataforma de vídeos que é importante para a direita, é importante para quem gosta de falar aqui, a gente não ficar naquelas... Pensar no que vai falar, entendeu? Em código aqui com vocês, que chama Rumble. Essa plataforma Rumble, ela funciona na Venezuela e no Brasil ela é bloqueada. Por quê? Os poderosos de Brasília não querem que a direita possa falar o que bem entende. E a gente acompanha essa decisão absurda, onde a Venezuela já tá virando uma democracia e a gente aqui já é ditadura desde o começo com Lula da Silva e o sistema que foi colocado aí. Meus amigos, o negócio é muito mais sério e muito pior do que a gente pensa. A gente vai voltar aqui ainda hoje com mais informações para vocês. Pedir para vocês deixarem o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações.